4 está de volta o Bom Dia Divinópolis nesta manhã de terça-feira e toda terça-feira é dia do quadro Café com Previdência. O quadro Café com Previdência tem essa proposta importante, trazer sempre dica e orientação para você. É por isso que a gente sempre fala aqui sobre um tema, mas também está disponível para responder a sua dúvida, para responder a sua pergunta. A partir de agora, nosso telefone está liberado, 32220001, 32220001. Você pode aí gravar a sua pergunta, né? Ou pode escrever também a pergunta. Fique à vontade, do jeito que você se sentir mais tranquilo para participar, porque a partir de agora o telefone está liberado para você. Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o André Rodrigues. Bom dia, André, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano, todos os ouvintes da Rádio Minas, telespectadores da TV Candidez. É um prazer estar de volta aqui. E seguindo a proposta do quadro, a gente sempre traz uma notícia, uma dica previdenciária. No final do ano passado eu falei aqui sobre o aumento do salário mínimo, que ficou fechado em 1.518, e eu tive algumas pessoas me perguntando, então trouxe esse tema aqui hoje, é o aumento para quem ganha acima do salário mínimo. Primeiro é importante explicar que há uma diferenciação, que até é uma reclamação da grande maioria dos aposentados, porque o percentual não é o mesmo. Para quem ganha acima do salário mínimo, o aumento foi de 4,7% e ele é com base no INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Então, é fixado esse índice para o reajuste de quem ganha acima do mínimo. O salário mínimo, ele já é aprovado o reajuste dele por lei. Então, depende do que o governo e o Congresso entram em acordo para fazer essa aprovação. Então, muitos aposentados reclamam que aposentaram com 3 salários mínimos e hoje dá 2, dá 1,5. Então, se deve a isso. O índice de reajuste não é o mesmo e, na grande maioria das vezes, o índice do salário mínimo é maior. Com que faz, se você compare com o salário mínimo, vai tendo essa defasagem. É importante também informar aqui o valor do teto previdenciário, né? Antes era 7.786, foi para 8.157. Então, ninguém no INSS consegue receber um benefício maior do que esse valor. Em contrapartida também, se você tem um salário acima de 8.157, vai ser recolhido INSS até esse valor, porque o nome já diz, é o teto máximo. E aproveitando aqui, Flaviano, rapidamente, ontem até concedi uma entrevista para um veículo aqui da cidade de imprensa sobre esse tema, que é a suspensão do benefício quando o beneficiário não saca pelo prazo de 60 dias. Aquelas pessoas que não recebem direto na conta corrente e o benefício fica lá durante 60 dias, talvez a pessoa está doente, está viajando, o que o INSS faz? Ele retém esse pagamento, justamente para evitar a fraude. Então, quando isso acontece, aí o segurado vai ter que entrar com um pedido de reativação pelo 135, pelo meu INSS, para aí sim estar recebendo esse benefício. O que a gente aconselha é que se a pessoa estiver impossibilitada por meio de doença, por meio de viagem, que ela constitua um procurador. Aí, se for em razão de doença, ela tem que apresentar um atestado médico. Se for por motivo de viagem, ela tem que comprovar essa viagem e fazer uma declaração escrita também, para evitar que ocorra essa suspensão. E falei ontem ainda sobre a prova de vida. A prova de vida continua da mesma forma. Na verdade, ela não deixou de existir. O que deixou de existir é a obrigação da pessoa comparecer pessoalmente, seja no INSS, seja na instituição bancária. A responsabilidade hoje da prova de vida é do INSS, por meio do cruzamento de dados. Então, no ano passado, 92% dos beneficiários tiveram a prova de vida feita por meio do cruzamento de dados. Os 8% que não tiveram, aí sim o INSS notificou. Então, o INSS está cada vez mais ampliando esse cruzamento de dados para facilitar a questão da prova de vida. Então, o segurado pode ficar tranquilo que ele não precisa se deslocar para estar fazendo isso, a não ser que seja convocado. E, por fim, Flaviano, lembrando sempre que não cai em golpes. O INSS não manda WhatsApp, não manda SMS, não vai na casa de ninguém para fazer prova de vida. Então, infelizmente, a gente vê muito golpistas por aí usando desse artifício para tentar
ter algum ganho financeiro. Então, o canal de comunicação do INSS é pelo aplicativo ou via correspondência pelos correios. Então, fique atento a isso, não responda e-mail e mensagem que esteja se passando pelo INSS. Informações importantes aí para você que o André está trazendo hoje. É necessário aí todo mundo ficar atento quanto a isso. Inclusive a entrevista na íntegra fica sempre disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve aí de orientação para todo mundo, né? O André tá aqui também para responder a sua dúvida, né? Para responder a sua pergunta, como acontece toda semana. O telefone tá sempre liberado para você, 32220001. 32220001. Vou começar com uma pergunta aqui do Petrônio. Muito obrigado, viu, Petrônio, pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ele quer saber o seguinte, André, com a nova reforma, o homem precisa de 35 anos de contribuição e quantos anos de idade? Ele está dizendo que tem hoje 35 anos de contribuição e 59 anos de idade. Bom, na verdade, a reforma que já foi aprovada em 2019, ela instituiu a idade mínima de 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. E existem as regras de transição, que é o meio termo. Aquela pessoa que já tinha um tempo de contribuição maior, pode ser que se aposente antes. No caso dele, são 4 regras de transição. Eu orientaria que ele procurasse um profissional, porque não tem como eu responder aqui se ele se encaixa em alguma regra. É necessário fazer o cálculo, conferir o extrato de contribuição dele. Tem as regras do pedágio, né? Eu posso adiantar para ele que ele não se aposentaria hoje, mas talvez ele não precise também aguardar os 65. Pode ser que ele se aposente com 60, mas tem que fazer o cálculo, procurar um profissional para estar fazendo esse cálculo para ele. Vamos dar mais uma dúvida, Rafael? Bom dia, advogado. Queria saber sobre pensão sobre morte. 2 companheiras que conviveu com um rapaz. Uma que conviveu 20 anos. A companheira dividia as coisas tudo, mas naquele processo. Cada um dormia na sua casa, né, na maior parte do tempo, mas conviveu junto de vez em quando, dormia na mesma casa, dividia as coisas, né, a conta, comprava as coisas junto, certo? Com uma primeira, conviveu com ele 20 anos, mais ou menos. Depois separou assim, aquelas briguinhas, e ele começou a conviver com outra há uns 3 anos, na mesma situação. Ela tinha a sua casa, ia na casa dele, mas convivia, dormia também junto, a mesma situação, um com as duas, com o relacionamento com essa rapaz. Será que essa pensão por morte poderá ser dividida entre as duas? Há um processo de acordo, assim, casados eles os dois foram, né? Foram só amigos, companheiras e tudo. Tchau. Bom dia, interessante a pergunta, são situações aí que acontecem no cotidiano, né? Porém, no caso aí, se eu entendi bem, essa primeira que ele conviveu, nos últimos 3 anos ele já não convivia mais em razão que convivia com a outra. Então, o que a lei fala? Para ter direito, você tem que provar a união estável, a condição de companheira, nos últimos 2 anos. Então, essa que teve essa convivência com o instituidor da pensão, se provar essa união estável nos últimos 2 anos, ela vai ter direito, e a outra não. Agora, se ele teve uma convivência simultânea com as duas nos últimos 2 anos, e isso ficar provado, como que faz essa prova? É o que ele falou, comprovantes de endereço na mesma local, conta bancária conjunta, dependente no imposto de renda, plano de saúde, uma série de provas. Aí, se comprovar a convivência com as duas nos últimos 2 anos, aí sim a pensão pode ser dividida. Agora, se isso não ficar comprovado, só uma conseguir, aí a pensão vai ser concedida só para que tinha convivência no momento que ele faleceu. Eu tenho aqui a dúvida também do Hiller, muito interessante, ele está dizendo que trabalha fichado com CLT, mas tem um MEI devido a atividades que ele realiza aí por fora. No caso da aposentadoria, é contado os dois, né, ou só o CLT, André? Sim, é contado aos dois. Até o ano de 2019 a gente tinha essa injustiça, que era feita uma contribuição era principal, a outra era secundária e gerava um prejuízo no cálculo. A partir de 2019 veio uma lei corrigindo isso, então hoje é somado. A pessoa pode ter 3, 4 fontes de contribuição, na hora de calcular a aposentadoria, os salários vão ser somados. Eu tenho aqui outra dúvida, né? Aí o André
o Farlandes, né, com muita frequência, eles falam sobre isso, sobre a demora da Previdência, muitas vezes, na análise de pedidos. Ele está dizendo que entrou com o pedido de aposentadoria por idade há quase 90 dias, né, foi no dia 4 de novembro, até hoje nada. Aí quer saber o seguinte, deve aguardar os 90 dias certinho para entrar com uma ação judicial? Exato, o ouvinte aí está bem informado, a gente sempre fala aqui, né, deve ser um ouvinte assíduo e a gente agradece a audiência. O remédio é entrar com mandato de segurança, e o prazo mínimo é 90 dias. A lei fala o prazo de 45 dias. Devido aí às várias mazelas do INSS, a Justiça deu uma colher de chá, vamos dizer assim, dobrando esse prazo para 90. Mas ainda assim o INSS não cumpre. A média aí está de 6 a 7 meses para dar resposta a um requerimento. Então, assim que completar 90 dias, ele pode, com o auxílio de um advogado, estar impetrando um mandato de segurança para que o juiz dê uma liminar obrigando o INSS a responder aquele pedido. Vamos a mais uma pergunta? Bom dia, Flaviano. Bom dia, doutor Farlandes. Doutor, a minha esposa tem 64 anos e tem 13 anos de contribuição no INSS. Portanto, faltam 2 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria. Não é isso mesmo? Acontece que entre 2012, 2014, por aí, ela trabalhou como doméstica. E essa ex-patroa não recolheu o INSS. Exatamente o tempo que ela precisaria, né, para aposentar. Essa ex-patroa confirmaria isso, se preciso. Só que acontece que, segundo o advogado que está tentando aposentar a minha esposa, se comprovar que ela trabalhou mesmo nesse período, mediante 3 testemunhas, e ela tem essas 3 testemunhas, o juiz pode deferir em favor dela, desde que ela pague esses 2 anos de contribuição retroativo e corrigido, obviamente, né? O que o senhor acha disso? Será que dá certo? O senhor conhece outro caso que deu certo, mais ou menos baseado nesse da minha esposa? Diz aí para nós, por favor. Obrigado, viu? Até mais. Obrigado, viu, Milton, pela participação. Bom dia, Milton. Então, no caso, a responsabilidade do recolhimento quando o vínculo é como empregado é sempre do empregador. O empregado não pode ser penalizado pelo um não cumprimento da obrigação legal por parte do patrão. Então, no caso, é como ele falou aí. Caso seja confirmado que existiu esse vínculo empregatício, aí realmente ele vai ter que fazer a prova desse vínculo, né? Por meio de documentos e também com o auxílio de testemunhas na via judicial. Sendo comprovado esse vínculo, vai ser computado esse tempo aí em favor da esposa dele, e na verdade a obrigação de recolher não é dela. Aí o INSS vai oficiar a Receita Federal, que caso queira vai cobrar esse valor aí da empregadora à época. Mas é importante ressaltar isso, né, André? Você, inclusive, já falou isso outras vezes, né? A Previdência não aceita só testemunha, você tem que ter outras provas documentais, né? Exato, só testemunha. A testemunha, ela é uma prova auxiliar que vem a confirmar a prova documental. Ela é uma prova muito útil, mas somente ela não é aceita. Eu tenho aqui outra dúvida da Patrícia, interessante também. Ela quer saber o seguinte, se ela pagar o MEI e aquele carnezinho da Previdência, ela vai se aposentar só por idade, né? Pagando aí os 2 ao mesmo tempo? Bom, lembrando que ela pagando os 2 ao mesmo tempo, não conta o tempo dobrado, né? Se ela está contribuindo, vai somar o salário de contribuição, mas o tempo não vai contar de forma dobrada. Aí vai ter que ver o tempo de contribuição que ela tem. Hoje é 62 anos para as mulheres e no mínimo 15 anos de contribuição. Então ela vai ter que preencher esses requisitos. Eu tenho aqui outra dúvida. Ela está dizendo que está 2 anos sem contribuir com a Previdência. Só que agora ela está grávida, né? Se ela fizer 5 contribuições, ela consegue receber o auxílio maternidade? Não, no caso aí, pelo que ela está falando, ela já deixou de ser segurada, né? Ela perdeu o vínculo com a Previdência. Então, no caso do auxílio maternidade para o autônomo, que acredito é o caso dela, ela tem que pagar no mínimo 10 contribuições em dia para ter direito ao benefício, que é a carência do benefício. E como ela já está grávida, né? Pode ser que o tempo aí comprometa ela ter acesso ao benefício. Não vai dar tempo, justamente é fixada essa carência de 10 meses exatamente para isso. A gente ainda tem mais perguntas, Rafael?
Bom dia. Aqui eu trabalho fechado e estou precisando de abrir o MEI. A gente que é fechado pode abrir o MEI assim ou não? Pode sim, não há vedação nenhuma, né? É interessante procurar os canais oficiais, que é o portal do microempreendedor. Infelizmente no Brasil tudo tem fraude, né? Tem sites falsos que se passam pelo portal do microempreendedor. Então ficar atento a isso, talvez até procurar auxílio de um contador para estar abrindo o MEI de forma correta, mas não há vedação nenhuma quanto a ser fichado e abrir o MEI. Essa é a participação do André, ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, sempre trazendo para você a orientação correta, né, em relação à sua dúvida. É a proposta do Quadro Café com Previdência. Muito obrigado, André, pela presença. Eu que agradeço, Flaviano, Rafael, todos os ouvintes que participaram, que nos assistem, e até a próxima terça. Um abraço.